Bom, vamos falar agora sobre resistência elétrica, que é uma propriedade dos materiais que dificulta a passagem das cargas elétricas no seu interior. Lógico, eles são formados de átomos, né? É matéria, então para a carga elétrica atravessar a matéria, ela sai raspando na matéria, e então você tem aí uma dificuldade de passagem. Isso provoca um aquecimento do material por conta do atrito, e você tem então aí um efeito da corrente elétrica chamado de efeito Joule, né? O efeito que a corrente, ao atravessar o material, pode esquentar o material devido ao atrito. A resistência vai ser indicada pela letra R maiúscula, ela vai ser medida numa unidade chamada ohm, que tem um símbolo de uma letra grega que é o ômega, de maiúsculo, né? Ômega de aquela ferradurinha, né? E se a gente for observar o comportamento desse material, né, que é chamado aí, essa propriedade chamada de resistência, o Ohm fez isso através de uma experiência em que ele media a voltagem, né, que seria a diferença de potencial elétrico, e a corrente de um material. Ele ia medindo, mudava a voltagem, verificava quanto dava a corrente, mudava a voltagem, verificava a corrente atravessando o material. E aí ele chega à conclusão que alguns materiais apresentam uma propriedade de serem proporcionais, esses dois elementos, um proporcional ao outro. E a relação dessa proporção, então, passa a ser a resistência elétrica. Outros materiais não, né? E aí você pode ter isso aqui no formato de uma curva e não de uma reta. Essa é a ideia, ficou conhecida como primeira lei de Ohm, no qual, então, se você pegar esse sujeito, olha o traço aqui da divisão, né? Ó, dividido por esse dividido por esse, dá para ver no gráfico, né? É igual à resistência elétrica, então. Então, nós temos dois tipos de condutores para trabalho na área de eletrodinâmica, o condutor ômico e o condutor não ômico. O condutor ômico, né, então, quando a gente fala de condutor, está falando basicamente de metal, né, na maioria, ele então segue essa primeira lei aqui, ele obedece essa propriedade de que U dividido por I dá sempre um valor constante. E os não ômicos, eles não obedecem essa lei, e eles têm aí interferência de outros fatores, como por exemplo a temperatura. É o caso das lâmpadas incandescentes, né? Quando aquele fiozinho é aquecido lá dentro, né, você vai ver que a resistência elétrica dele varia com a temperatura. A mesma coisa para aquela molinha de chuveiro, né? Você tem aí uma variação da temperatura de acordo com o aquecimento. Uma variação da resistência. Perdão. Vamos ver isso num exemplo, né? Essa fórmula é tão simples ali, R igual a U dividido por I, então deve ter alguma pegadinha, não deve ser tão fácil assim. Qual a resistência elétrica de um fio condutor ômico em que as suas extremidades possuem uma diferença de potencial elétrico de 220 volts e é atravessado por uma corrente de 8 amperes? Então, o U, que é a diferença de potencial elétrico, também chamada de voltagem, é 220 e a corrente 8 amperes. A fórmula é só de dividir os dois, então não tem segredo nenhum. Divide um pelo outro, não esquece de colocar a unidade de medida, só isso. Só isso, professor. Só isso. Ainda bem, né? Ainda bem. Mas, como tudo parece bom, né? Às vezes as coisas não são assim, só isso. Vamos ver um outro exemplo. Qual é a resistência elétrica no fio condutor da figura abaixo percorrido por uma corrente elétrica de 0,4 amperes, considerando que ele é ômico? Ó, você tem nessa extremidade um potencial VA igual a 100 volts, na outra extremidade um potencial maior, 210, desculpa. Lembra que eu falei que é aquela história da elevação, né? Quem tem o potencial maior vai dar o sentido da corrente para a gente trabalhar? Então aqui, lógico que tem uma diferença entre a corrente verdadeira, a corrente que é criada com o movimento dos elétrons, que são partículas negativas, e tem a corrente fictícia, aquela que a gente chama assim de convencional, que os cientistas adotaram para fazer conta, que vai levar ao fato da corrente ser positiva, por exemplo, tá? Então ela vai seguir esse caminho, esse sentido aqui, do maior potencial para o menor. É só para fazer conta. Na prática a gente sabe que a corrente é o contrário, tá bom? E aí a gente pode, com esses dois valores, descobrir o que? A diferença de potencial.
o AB igual a VB menos VA. Desculpa, o BA igual a VB menos VA. Por que o B vem na frente? Porque o valor do VB é maior que o do VA, tá? Aí você faz a continha de menos e você tem aí o valor da diferença de potencial nas extremidades desse fio. Agora eu sei que a corrente é de 0,4 amperes, eu sei o valor do U, agora eu consigo fazer essa conta do R, né? Só pegar o 110 e dividir pelo 0,4. Aí a gente pode aqui multiplicar por 10, multiplicar por 10, some aquela vírgula, e aí dividindo por 4, tranquilo, 275 ohms. Bom, essa fórmula R igual a U sobre I, ela pode ser nos cobrada para calcular as outras grandezas, né? Eu posso te dar o R, o U e pedir o I. Eu posso te dar o R, o I e pedir o U. Então tem aqui uma dica muito boa chamada triângulo mnemônico, nesse formato que está aqui. Você põe o U em cima, o R do lado esquerdo, o I à direita, né? E se você precisa, por exemplo, calcular o R, você tampa o R aqui e aí fica olhando lá o que sobra. Sobra o I, desculpa, o U dividido pelo I. Então fica R igual a U sobre o I. Se você precisa calcular o I, tampa o I aqui, ó, e fica quem em cima e quem embaixo. O U fica em cima, o R fica embaixo. Então, U sobre R é a fórmula do I. Se você precisar calcular o U, você tampa o U aqui em cima e sobra o R do lado do I. Do lado é uma conta de vezes, olha lá, prontinho. Então você decora, né, ou memoriza facilmente por esse triângulo três fórmulas. Aí dependendo do que o exercício pede, você já vai direto na fórmula correta, ao invés de ficar multiplicando em x para achar a solução. Então vamos lá. Exemplo. Qual é a diferença de potencial elétrico entre as extremidades de um condutor ôhmico de 400 ohms sendo percorrido por uma corrente elétrica de 250 miliampere. Olha o Mzinho aqui de novo, miliampere. O U vale, o U eu não sei quanto vale, o R é 400 e o I é 250 miliamperes. Lembrando que o mili é 10 a menos 3, né? Então tem que colocar aqui, ó, 10 a menos 3 no lugar do mili. Por aquela fórmula que está aqui, ó, o U é o R vezes o I. Né? Eu quero achar o U, então fica essa equação aqui para a gente usar. Aí é só substituir o 400, substituir o 250. E aqui tem um truque muito bom, né? Porque, ó, tá em 250. Se você dobra esse aqui, ele fica 500. Se você dobra de novo, fica 1000. Só que cada vez que você dobra aqui, você tem que colocar metade do outro. Mas dá para sacar isso rapidinho, ó. E aí, quando fica 1000, 1000 é 10 a terceira. 10 a terceira com 10 a menos 3 se cancelam, dá 1. E aí, resposta 100 volts, simples assim. O último exemplo aqui, definitivo, ele é o tchan para ver se você realmente entendeu esse assunto. Dois fios metálicos de materiais diferentes. Se eles são de materiais diferentes, com certeza eles vão ter resistências elétricas diferentes. Poderia ser um exercício em que eles fossem de espessuras diferentes, que acontece muito na casa da gente. A gente pega um fio de uma bitola, né, um fio grosso, e emenda nele um fio fino, por exemplo. Então aí dá uma diferença na hora de equacionar a passagem da corrente, a diferença de potencial, essas coisas todas. Dois fios metálicos de materiais diferentes são conectados através de uma solda de metal, como demonstra a figura. Sabendo-se que uma corrente elétrica de 12 amperes entra na extremidade A do fio número 1, então aqui vai entrar uma corrente I, né, onde o potencial elétrico é VA e que a resistência do fio 1 é 50 ohms e a do fio 2 é 25. E também, considerando que VB é igual a 200 volts, aqui vale 200 volts nessa conexão dos dois, determine a diferença de potencial entre as extremidades do fio 1 e o potencial que vai existir aqui, ó, no fio número 2. Legal esse exercício. Ó, o I vale 12, o R aqui vale 50, o R aqui vale 25. Vamos calcular o AB, vai ser VA menos VB. E aí você tem, então, só o valor de quem? Só o valor do VB, né? O VB vale 200. O outro você não sabe. Mas você sabe relacionar que a diferença de potencial U, né, entre as extremidades, está relacionado com a resistência e com a corrente.
O U é a resistência vezes a corrente. Ah, então esse cara aqui eu sei, esse cara aqui eu sei, ó, eu consigo descobrir o valor dessa diferença de potencial. E aí eu posso trazer para cá e achar o valor do VA, que é o que o cara pediu. Simples assim, ó. Tá? Então, tranquilo. O A, a alternativa A, fácil de fazer. Aí eu posso calcular a DDP entre as extremidades, vai ser o quê? 800 menos 200 vai ser... Ah, já estava aqui, né? Desculpa, ó. 600. Já estava aqui. Aqui eu coloquei só para a gente saber o valor do VA. Mas a pergunta já tinha sido respondida aqui. Agora, no segundo caso, eu posso também usar o mesmo raciocínio. A diferença de potencial entre as duas extremidades do fio número 2 é a sua resistência vezes a corrente elétrica que vai atravessar. Essa corrente vai passar por aqui e vai passar pelo aqui também, né? A mesma corrente. Aí eu vou ter 25 vezes 12, 300 volts. Se é para descobrir agora esse cara aqui, eu vou fazer esse mesmo raciocínio, né? Quem é o UBC ou UCB, por exemplo? Eu posso trabalhar com o BC porque eu já sei, ó. Então, o BC é VB menos VC. Mas o VB, o exercício falou que era 200. E o UBC eu acabei de descobrir que é 300. Então, posso colocar aqui os dois, ó. E aí eu consigo achar o valor do VC ali, ó. Com muito cuidado, que dessa vez o VC deu um valor negativo. É isso, espero que vocês tenham entendido, né? Nos vemos na semana que vem aí. Fico feliz aí para a gente poder voltar a falar pessoalmente com vocês nas lives. Um abraço a todos aí.